Vamos orar? Pai Celeste, obrigado, Senhor, por esse domingo lindo que o Senhor nos dá nessa manhã de outono, Pai. Obrigado porque o Teu Espírito nos trouxe até aqui para pensar sobre o Senhor, para refletir sobre o Senhor, para levar a nossa alma, a nossa mente, Senhor, nossa vida cativos à Tua presença e à Tua palavra. Ó Deus Santo, usa cada um de nós para nos auto-edificar aqui, Senhor, para que sejamos, Senhor, mais parecidos com Jesus e que a gente aprenda, Senhor, a Te amar mais, a amar mais nossas famílias e a amar mais a família de Deus, que é a Tua igreja. Nos ajuda, Senhor, a seguir a longa caminhada numa mesma direção que é o Evangelho. Continua trazendo aqueles que o Senhor quer que estejam aqui nessa manhã, ó Deus de domingo, e que o Teu nome santo possa ser engrandecido na nossa vida, Senhor. Usa a mim e os meus irmãos, Pai, porque essa aula é interativa, essa aula, ó Deus, é dirigida pelo Senhor, o Deus Trino, o nosso Deus, e acontece aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor seja louvado e engrandecido com total liberdade nesta manhã, ó Deus, não só agora, mas também no culto que vai suceder. No nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente está aqui no módulo sobre família, né? Já trabalhamos 3 temas sobre isso, né? E mais uma vez vale relembrar que a nossa denominação, Igreja Presbiteriana do Brasil, geralmente no mês de maio investe nesse mês para refletir sobre o que é uma família de uma forma mais profunda, né? Com um olhar mais microscópico, vamos dizer assim. A primeira aula a gente falou sobre o que teologicamente seria uma família. Na segunda aula falamos sobre o grande inimigo da família. E na terceira aula, na semana passada, nós falamos sobre a família que Deus usa. E hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho mais prática, um pouquinho mais direcionada ao que a gente pode fazer para glorificar a Deus no ambiente familiar, para tornar a nossa família mais próxima daquilo que Deus quer que ela seja, para cumprir a missão de Deus também, um instrumento para isso, e de adoração para Ele também. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios 5. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5. Esse começo desse capítulo, para você, talvez não tenha muito a ver com família, mas tem muito a ver. A gente vai ver isso. Efésios 5 diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos parar aqui? O texto começa com uma exortação do apóstolo Paulo. O que é uma exortação? Não é uma bronca, como a gente geralmente pensa, né? A exortação é um chamado à reflexão, é um chamado à atitude, é um chamado a fazer aquilo que deve ser feito, né? A exortação é como a seta da bússola. Quem já viu uma bússola aqui? A bússola, ela vai direcionando para onde você vai, mas ela sempre volta para o norte, né? O papel da exortação na vida cristã é trazer essa perspectiva de que a gente sempre tem que voltar para a palavra, né? Geralmente, e graças a Deus por isso, né, tem que ser as exortações, quando são feitas pelo Espírito Santo, nos leva de volta à palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a palavra de Deus tem para dizer sobre esse tema? O que a palavra de Deus me direciona naquilo que eu preciso fazer? Então, Paulo, ele está exortando aqui o seu público a serem imitadores de Deus, como filhos amados. Em outros textos ele vai falar sobre imitar a Cristo, né? Lá em Tessalonicenses ele fala, vocês imitam a nós e nós imitamos a Cristo. Ele vai falar lá em Coríntios claramente isso: sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. E há toda uma teologia no decorrer dos séculos sobre a imitação em relação a Jesus. Há um livro muito famoso do cristianismo, um dos mais importantes, chamado Imitação de Cristo, do monge alemão Tomás de Kempis, que vai trabalhar só isso. Então a imitação ao Senhor
é uma doutrina fundamental da fé cristã. De modo que, se você não vive para imitar a Cristo, você não é um cristão. Você pode dizer que é, você pode ter camisa gospel, você pode ter CD do seu cantor gospel favorito, pode ter 200 bíblias, mas se o seu foco principal, seu objetivo principal não é imitar a Jesus, você não é um discípulo de Jesus. E, evidentemente, você não é um filho de Deus. Ainda não, né? Não estou aqui te condenando para sempre não sendo. Mas você ainda não é, você ainda não entendeu o que é o Evangelho, você ainda não entendeu o que a palavra de Deus exorta a gente a fazer. Nós precisamos viver para imitar a Cristo. E Paulo, nesse texto aqui de Efésios, ele faz particularmente uma associação em imitar a Cristo e ser filho amado de Deus. O que ele está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer que quando Deus escolhe alguém e chama para ser filho e adota essa pessoa para ser filho, porque vale lembrar, o filho unigênito, o filho legítimo de Deus é Jesus, e nós somos adotados por Deus nele. É assim que funciona teologicamente o drama das Escrituras, a salvação que há em Cristo Jesus. Ele está falando, se vocês são filhos amados de Deus, Deus ama vocês, vocês imitam Jesus. Está associando uma coisa a outra. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque entender isso é fundamental para esse módulo inteiro que a gente está trabalhando sobre ser uma família que glorifica a Deus, e é fundamental para a nossa vida individualmente também. Não há vida cristã se eu não invisto tudo que eu tenho para imitar a Jesus. Tudo que tem, sim. Há duas parábolas lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, não precisa abrir, que fala sobre o que um ser humano deve fazer ao dar de frente, ao encontrar o reino de Deus. Uma, ele fala que é como um comerciante que vende pérolas e encontra uma pérola tão preciosa que vende tudo o que ele tem, todos os bens. Vamos pensar nisso aqui. Imagina o que você tem, aquela casa de praia, a sua casa, o seu carro, as joias, tudo que você tem. Aquele dinheiro aplicado bonito lá na Suíça, tudo que você tem de bens. Você, de repente, encontra uma coisa que é tão preciosa para você que você se livra daquilo tudo só para ter aquilo ali. É isso que Jesus está falando, que é aquele que encontra o reino de Deus. Em outra parábola, ele vai falar sobre um homem que encontrou um tesouro no campo. E ele fica tão desesperado para ter aquele tesouro que ele também vende todos os bens que ele tem e, ao invés de comprar só o tesouro, ele compra o campo para garantir que ninguém vada lá e tome o tesouro dele. Então isso é o reino de Deus. O reino de Deus precisa não ser só apenas a coisa mais importante que a gente já viu. Ele precisa ser tudo. Porque se ele não é tudo, ele não é nada na prática. Se Cristo não é tudo para nós, ele não é nada. Jesus não quer 99% de nós, ele quer 100%. Mas quer dizer que se eu mergulhar e viver o cristianismo de verdade, não ser membro de igreja apenas, não cantar a música gospel apenas. Se Jesus não for tudo para mim, eu vou viver como um monge? Não, porque Cristo é um Senhor bom. Ele nos faz viver coisas a partir dele. Ele nos faz ter uma família a partir dele. Ele nos faz ter um emprego a partir dele. Ele faz a gente se entreter com filmes, séries, seja lá o que você gosta de fazer, jogar a bola, alguma coisa do tipo, a partir dele. Só que você vai fazer a partir dele, e não a partir de você, como a gente faz desde que a gente nasce. Até Jesus, nós escolhemos as coisas que a gente quer fazer. E geralmente isso não vai bem, pelo menos para mim. Talvez eu seja o único que, ao escolher algo, tenha quebrado a cara na vida. Não sei. Né? Mas quando você está em Cristo, 100% em Cristo, Ele direciona aquilo que você precisa fazer. Um anjo vai vir para falar o que eu tenho que fazer? Não. Claro que não. Mas eu estou caminhando com Ele. Eu tenho uma vida de oração. Eu tenho uma vida de meditação na palavra. Eu busco o Senhor e tudo que eu vou fazer, antes de qualquer coisa, eu oro e coloco diante dele. E aí, ele vai usando as coisas naturais para direcionar o que eu tenho que fazer. Ou, às vezes, sim, sobrenatural. Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Né?
Mas há muito mais Deus nas coisas naturais que a gente pensa. Eu gosto de pensar que Deus se manifesta muito mais como uma brisa suave do que como um grande furacão. Mas ele pode fazer os dois, é claro, né? Como pode não falar nada também, isso também é uma resposta de Deus. Deus é Deus. Deus não é uma equação que a gente aprende na matemática. Deus não é um cálculo, de engenharia que a gente faz para construir um prédio. Deus é um ser vivo e é o principal dos seres vivos que existem, porque Ele é eterno. É Ele que criou todas as coisas. E aí, versículo 3 diz assim: mas a impudicícia, palavra difícil, né? E toda sorte, que é impureza, né? Aqui está trabalhando sinônimos. E toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Vamos parar aqui. Paulo está falando que a gente tem que ser alguém sério, carrancudo, que não pode brincar, que não pode se divertir? Não. Ele está falando que se eu pegar o Mateus e começar a brincar com ele sobre alguma coisa que eu sei que vai magoar ele, ainda que todos riam, eu estou em pecado, porque eu estou magoando meu irmão, estou humilhando ele. É sobre essas coisas que Deus está falando aqui, né? Significa que eu não possa rir de alguma coisa? Tomei um tombo, vou rir. Não está falando isso. Está falando que o que hoje, né, a geração mais nova chama de bullying, né? Isso é pecado. Porque não é só sobre brincar. É sobre você bater naquela tecla com alguém até humilhar. Até fazer aquela pessoa socialmente ser motivo de chacota. Até fazer aquele ambiente ali que tem tudo para ser harmonioso e pacífico, um ambiente de guerra. Porque se a gente se colocar no lugar do outro, ninguém vai gostar de ser alvo ali da chocarrice, né, que é o termo aqui que a Ara usa, alvo de ser ridicularizado. Nenhum de nós gosta. Mas, às vezes, sem vigiar, às vezes, sem refletir como deveria, a gente acaba caindo nessa pica, muitas vezes, né? E aí, é o que Paulo está exortando aqui. Não caem nessa. Por quê? Né? Geralmente, aconselhando, para simplificar, eu gosto de falar que Satanás ele é um grande buller. Não sei se essa palavra existe. Alguém que pratica bullying, né? O que o diabo faz? Ele vai colocando pilha errada no nosso coração e no coração das pessoas que nos cercam. Deixa eu dar um exemplo claro aqui. Você tem que perdoar alguém. Um exemplo clássico mesmo. A gente vai falar melhor sobre isso, mas eu vou falar também à noite sobre isso melhor. Mas você precisa perdoar alguém, certo? Alguém da família. Alguém da família te fez muito mal. O que Satanás vai colocar é muito parecido com os desenhos animados mesmo. Você não tem que perdoar. Quem está errado é ela. Quem está errado é ele. Você não precisa se rebaixar, porque você ir pedir perdão por algo que você nem fez é se humilhar. É se colocar abaixo daquela pessoa. Essa é a pilha que o diabo vai colocando. A gente acha que Satanás ele vai tentar a gente só se você for homem com uma mulher nua, bonita, passando na rua. Ou se você for uma mulher, um homem bonito, ou algo assim que seja escandaloso. Mas Satanás, ele é um ser milenar. Ele é um anjo caído. Ele conhece a nossa natureza, talvez não a sua personalidade tão bem assim, mas a nossa natureza muito bem. Ele está aí há milênios, tentando os seres humanos. Então, ele vai tentar a gente em coisas pequenas se a gente caminha com Jesus. Em coisas que são imperceptíveis para nós muitas vezes. É uma falta de perdão aqui, é uma falta de apoio a alguém ali, é uma falta de investir dinheiro mesmo que eu estou falando, bens materiais em algo que o reino está fazendo.
Não estou nem falando de dízimo e oferta, estou falando de algo que você sabe que realmente o reino está fazendo. Pessoas que são discípulas de Jesus estão ali. Ah, não, tem muita gente fazendo. Melhor você gastar comprando hambúrguer no McDonald's, sabe? Que mais? Falando com quem você não deveria lá no WhatsApp. Entrando num site, vendo um vídeo ou outro que você não deveria estar vendo. É nessas coisas que o diabo vai abrindo brecha. Né? Já falamos aqui que como é o esquema. Quando a gente se converte e estamos cheios do Espírito Santo, o nosso grande inimigo passa a ser nós mesmos. Essa mês mesmo, tivemos uma aula só sobre isso, o grande inimigo da família. E que é o impostor que vive em nós, a nossa natureza pecadora. Satanás ataca quando essa personalidade nossa abre brecha. Né? Dando uma patada em alguém dentro de casa aqui ou ali na hora errada. Não percebemos, não temos sensibilidade que aquela pessoa precisa de um apoio, um abraço primeiro, para aí depois você exorta, depois você vai coisando. A nossa raiva toma conta muitas vezes, a gente já sai batendo. Como Moisés lá com a rocha, né? Que não entrou em Canaã por causa disso. Então, assim, são essas pequenas coisas que o diabo vai nos minando. Com amizades ruins, que falam, sei lá, de pornografia, falam e vêm, né? Ou algo do tipo, fofocas. São nessas coisas que o diabo vai minando os discípulos de Jesus. Como Pedro fala, nosso redor está os anjos, o nosso derredor está quem? Satanás, como um leão feroz, pronto para nos atacar. Então, são nessas coisas que o diabo vai abrindo brecha. E o que Paulo está falando para os Efésios aqui é para eles não abrirem brecha para Satanás. Não caírem nesses pequenos pecados que abrem um espaço. A barreira ali que está ao nosso redor vai se abrindo e quem está ao nosso redor vai se aproximando cada vez mais para nos devorar. E é assim que a gente perde casamentos, perde amizades, perde comunhão com os santos, com a igreja, perde famílias e assim por diante. É isso que vai acontecendo. Versículo 5 diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos parar aqui. A gente vai chegar no apóstolo falando especificamente sobre família daqui a pouco, mas ele vai abrindo o caminho. A gente sabe, já falei isso aqui várias vezes, a Bíblia não foi escrita com capítulos, versículos, com subtítulos de temas. Ela foi escrita direta. Isso foi colocado com o tempo. Os teólogos foram estudando e tudo mais, para ficar mais fácil para a gente organizar. Imagina, está estudando aqui Efésios capítulo 5, versículo 1. Como seria se a gente pegasse a Bíblia original mesmo ali, sem essas divisões, para a gente poder estudar isso agora? Olha, gente, abrem aí no 15º parágrafo da carta de Paulo aos Efésios. É muito mais fácil. Abre em capítulo 5, versículo 1. Então, assim, Paulo não estava com a forma de raciocínio dele de se expressar quebrada. Aqui eu vou falar sobre isso, mas no próximo capítulo eu vou falar sobre isso. Não, ele simplesmente estava colocando no papel, ou alguém para ele, né, aquilo que o Espírito Santo estava tocando ele para falar. Né? Era assim que funcionava. Então, assim, o que ele está fazendo é abrindo o caminho para a gente chegar aonde é o tema da nossa aula, que é a família. Então, tudo que ele está falando aqui serve muito para nós no ambiente familiar. Não pega alguém da sua família
e fique, para usar o termo mais jovem, zoando com a cara daquela pessoa porque ela viveu alguma coisa vergonhosa. Antes proteja. Não caia na pilha de fazer fofoquinha em família. É o que ele está falando aqui. Sejam imitadores de Cristo no ambiente familiar também, né? Tudo que ele está falando aqui é sobre ser família também. Tanto é que o pensamento dele culmina especificamente nisso, né? Como eu já falei lá na primeira aula, a carta aos Efésios é uma grande carta sobre viver o coletivo na vida cristã. Paulo está falando sobre ser igreja e sobre ser família, sobre comunidade cristã. É sobre isso. Ela não é uma carta que está trabalhando problemas específicos daquela comunidade, como é Coríntios, como é Gálatas e assim por diante, e outras, né? Ela é uma carta meio que universal, como Romanos é. Só que o foco de Romanos é o evangelho todo. Aqui é um resumo do evangelho. Efésios, ele está preocupado com viver de forma coletiva. Como um cristão deve viver de forma coletiva, tanto na igreja quanto na família. Carta aos Efésios é isso. Então, assim, poxa, eu não estou conseguindo conviver bem na minha igreja. Não estou conseguindo conviver bem na minha família. A carta aos Efésios é ótima para você pegar e estudar em casa. Vou pegar os comentários, vou perguntar ao irmão, vou perguntar à irmã e tudo mais. Porque ali é uma carta específica para Deus ensinar sobre isso. É a única que tem na Bíblia? Claro que não, né? Mas ela é sobre isso. Então vamos lá. Versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então vigia nas festas de família aí, né? Falando entre vós com salmos, entoando, né, e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí ele começa a falar de forma específica. Versículo 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vamos lá. Esse é um texto que gera alguma polêmica, né? Então vamos aqui gastar um tempo considerável nele. A primeira coisa que a gente precisa entender é que tipo de família Paulo está trabalhando aqui. Tem duas coisas: o alvo de Paulo e o alvo do Espírito. O alvo do Espírito é todas as famílias no decorrer da história do cristianismo. De Paulo não era. Paulo está falando com um público específico sobre algo específico aqui. Como era a família romana? Já falamos aqui, né? Éfeso é uma cidade que existe até hoje lá na Turquia, que era Império Romano, né? Era uma extensão do Império Romano, como quase tudo ali, inclusive a região de Jerusalém, a Palestina. E beleza, ele está falando para a mulher ser submissa ao homem, e para o homem ser como Jesus para a mulher. O que isso implica para nós? A família romana, o homem era o dono de tudo. Era assim que funcionava. O que isso quer dizer? Se ele quisesse espancar um filho até a morte, ele não seria preso. Porque o filho pertencia a ele. Ou a filha, né? Não tem diferença de sexo. Valeu, irmão. Se ele quisesse abandonar a sua mulher porque ela não fez, sei lá, o arroz direito, ele poderia fazer isso. Ninguém iria brecá-lo legalmente. O Império Romano, ele já era, o nosso direito até hoje é inspirado no direito romano.
Roma era um lugar extremamente legal, no sentido de estar debaixo de leis. Havia todo um aparato judiciário ali que regulava a sociedade romana, muito parecido com como a gente tem hoje. É a civilização que inaugurou esse conceito, né? Antes eram poucas leis que regulavam a sociedade, agora tinha lei para tudo, para tudo. E o homem tinha o direito de fazer o que ele quisesse com a sua família. Então a gente lê isso aqui hoje, no nosso tempo, lê, caramba, Paulo está falando que a mulher é inferior ao homem? Paulo está falando que ser submissa é como o homem mandar e a mulher fazer? Não. O contexto que Paulo está olhando é esse, do homem ser dono de tudo, inclusive da mulher e dos seus filhos. É por isso que quando eles vão evangelizar o carcereiro lá em Atos, ele fala, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. A religião que o homem proferia era obrigatório para a família toda naquela época. Era assim que funcionava. Não tinha essa de contestar. Não tinha essa de, eu quero ser, sei lá, outra coisa, enquanto o senhor, meu marido, é outra. Então esse é o contexto. Tá? E o que me chama a atenção, pensando nesse contexto, não é ele falar para a mulher ser submissa, porque isso a lei civil já mandava. É ele falar para o homem ser como Jesus para a mulher, como Cristo é para a igreja. É ele fazer essa analogia aqui. O que Cristo fez pela igreja? Sim, ele cuida. Ele ama. Mas qual foi o ápice desse amor? É isso que eu quero que a gente pense. Ele deu a vida. A morte sacrificial. E aí, no mundo que eles viviam, o homem podia matar. No mundo cristão, debaixo do Espírito, o homem precisa morrer. É extremamente chocante as duas ideias aqui. É extremamente revolucionário, para usar uma palavra que contextualiza aqui bem o que Paulo está falando. Paulo está falando, olha, homem, a lei te garante, né, que a sua mulher é tua, que os teus filhos são teus, tu vai trabalhar os filhos daqui a pouco. Só que você precisa morrer por eles. Eles devem ser a sua prioridade apenas abaixo de Deus. E tudo o que você fizer deve ser para abençoar a vida deles. Porque ele vai falar aqui, né, que Jesus faz tudo para que a noiva, para que a igreja se apresente sem mácula, sem ruga, sem pecados latentes, cuidando não só fisicamente, mas teologicamente. Claramente, o texto que a gente leu vai mostrar isso aqui. Então, homem, o seu papel é aproximar a sua esposa e os seus filhos de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Mas eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar a Bíblia e algo do tipo. Meu amigo, vamos correr atrás. Ninguém está te chamando para ser o mais novo teólogo lançador de livros na história. Está te chamando para conhecer a Deus e para fazê-lo conhecido na sua casa. É sobre isso que o texto está trazendo aqui. É uma responsabilidade que é da mulher também, mas principalmente é nossa. O primeiro lugar que a luz de Cristo precisa resplandecer em mim é na minha casa. É na minha casa. Se eu fizer uma enquete, pelo menos a maioria de vocês vão falar, ele é um homem de Deus, é uma bênção, tal, dá aula bem, por aí vai. Mas a opinião que realmente importa, que não é nem que importa, mas que tem autoridade total para falar, é da Ione e das crianças. Porque eles não me vêm só aqui pregando a Bíblia, é mole. Não me vêm só aconselhando ou fazendo uma oração bonita. Eles me veem na hora que Satanás está pisando no meu calo. E eu tenho que dar um berro, muitas vezes. Só que o que Paulo está falando é que aonde eu preciso ser mais crente, mais discípulo, mais filho de Deus se manifestando, é dentro de casa. Para que aí sim eu seja de fato
o cabeça da minha esposa, como Cristo é o meu cabeça. Se eu não sou isso, eu não sou nem o cabeça da minha esposa, nem Cristo é o meu cabeça. É simples. É condicional o que Paulo está falando aqui. Não é assim, Deus te deu autoridade, dane-se, a mulher tem que obedecer e por aí vai. Não é isso que Paulo está falando. A gente lê assim muitas vezes porque a gente vive num mundo que tem feminismo, que tem machismo, que tem um monte de praga tentando contaminar a nossa mente, a nossa visão das coisas. Mas se você for desconstruindo o que Paulo está falando aqui, teologia bíblica, pegar o texto original, pensar, refletir, ver comentários, você vai ver que ele está falando de um esquema. E que se não for cumprido, o contrato está rasgado. São cláusulas que são indiscutíveis que Paulo vai trazendo aqui. Então vamos seguir? Versículo 28. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Por que eu vou... como lá no ambiente romano que eu falei, né? Por que eu assassinaria a minha esposa? Por que eu abandonaria ela se ela faz parte de mim? Eu estou me abandonando, estou me cortando, tentando me matar, né? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Por que ele está falando sobre a mulher respeitar o homem? Gente, num ambiente desse, que o homem era dono de tudo, que ele podia fazer o que ele quisesse em casa, às vezes eu quero colar um quadro na parede e a Ione vai e fala pra caramba no meu ouvido, porque ela quer, é direito dela cuidar mais da casa nesse sentido. Só que naquela época não, se eu quisesse colar um quadro no chão da sala, ela não podia falar nada. Então Paulo está falando aqui, respeite o seu marido. Por que ele está falando isso? Porque imagina um ambiente desse, que o homem se mete em tudo e faz o que ele quer. Quão difícil era para uma mulher respeitar o seu marido? O respeito aqui não é, meu marido é um grande centurião romano, um comandante de tropas, um senador romano, ou um imperador. Não é sobre isso, não é na figura pública, mas é da figura privada. Um cara que estava ali e podia fazer o que quisesse dentro de casa sem ela falar nada. Como se ela fosse a filha mais velha, né? No fim das contas. E nem a minha filha fica calada, ela dá lá os palpites dela também. Imagina naquela época. Por isso que ele fala, respeite o seu marido. Porque ele não precisa falar para a mulher amar o marido. É óbvio que a mulher precisa amar o marido também. E esse não é o único texto que fala sobre isso, ele não é nem meu favorito, para ser sincero. O texto que é meu favorito sobre casamento, está na minha aliança, é Mateus 19, que é quando Jesus fala sobre o que é casamento ali. O próprio Senhor, né? E curiosamente, quando ele fala, os discípulos falam, caramba, se casar é isso, é melhor nem casar. Quão difícil é. Porque é a coisa mais difícil que a gente pode fazer. Mas também é a que mais nos aproxima de Deus. Porque o casamento ele não foi feito para a gente ser feliz. Ele foi feito para eu ser mais parecido com Cristo. E a minha esposa também. O casamento é uma missão. Tanto que ele fala ali, nem todos têm esse dom. Mas os que têm, precisam seguir o que Deus fala. O casamento ele foi feito para santificar o homem e a mulher. Quando a gente pega lá 1 Coríntios 7, Paulo deixa isso mais claro ainda. Porque ele até fala, não se privem de ter relações sexuais, a não ser que seja para jejum, para oração, para um período específico. Mas voltem quanto antes, para que não sejam tentados. Então ele está falando ali o casamento como proteção para santificar. Se um homem caminha com Deus, está bem com ele, está bem com a sua esposa, ele não precisa ir para a pornografia. A mulher não precisa dar trela para outro homem na rua. Porque há uma proteção ali de Deus naquele lar. Lá em Hebreus, o autor vai falar sobre o quarto, né, a cama, ser imaculada. Ser um momento ali dos dois.
conjugalmente. Existe um livro na Bíblia inteiro sobre a vida romântica e sexual entre um homem e uma mulher, que é Cantares. Olha a preocupação que Deus tem com isso. Para que a gente não viva o sexo de forma deturpada. Porque Deus criou o sexo. É um presente para a gente. Só que, quando a gente vive ele dentro da palavra, da condição que o Espírito traz, da direção que o Senhor faz, nós vivemos ele de uma forma muito melhor. Já pararam para pensar quantas... Acabou a bateria. Tem outro lá? O azul? Não, é vermelho? Olha. Já pararam para pensar que às vezes a gente come alguma coisa que a gente gosta muito, mas ou porque está gripado, ou porque está tarefado, está ansioso, a gente acaba não sentindo o gosto da comida direito? Eles têm falado muito sobre isso comigo, né? E não é sobre comida que ele está falando. É sobre a gente viver coisas provando aquilo de verdade, sabe? Usufruindo daquilo de verdade como um presente de Deus. E às vezes a gente faz as coisas que gosta, vou ver essa série rapidinho porque eu já tenho que sair para fazer não sei o quê, e não curte. E o casamento, o sexo no casamento, ele é feito para isso, para curtir. Ele não é só para procriar, como alguns dizem. Ele é para você curtir, né? Lá em Eclesiastes vai até falar, né? Desfruta a vida com a sua mulher, sabe? Se a gente está fazendo isso, a gente está muito protegido contra o pecado. Não vou dizer que é impossível não pecar, porque eu não subestimo a nossa capacidade de sermos pecadores. Mas a gente está protegido, está santificado por Deus. E aí entra naquilo, né, que eu também já falei algumas aulas aqui, Mateus 22, quando o escriba chega para Jesus e pergunta para ele, qual é o grande mandamento? E Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo, mais próximo, é a minha esposa, é a Ione. Então eu preciso amá-la, talvez não mais, não é uma questão de ranking, não é uma disputa esportiva, mas ela é mais próxima de mim, então ela precisa provar do amor que Deus está me ensinando de uma forma mais próxima também. E assim vem as crianças, vem vocês, e assim por diante. Não é sobre um ranking, né? É sobre proximidade. Então, assim, é isso que Paulo está falando. Vivam com Deus e vivam em paz entre vocês. Vamos blindar, né? Blindar e brindar também, né? A vida que a gente tem em família no Senhor. E tudo começa por aí. Na sequência, o versículo 6, ele fala assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Por que está falando do primeiro mandamento? Porque os 10 mandamentos, ele tem um esquema, né? São 10. Os 3 primeiros falam da nossa vida com Deus. Aí Jesus resume, amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento e assim por diante. Os outros 7, e a questão do honrar pai e mãe é o primeiro deles, é sobre a gente, né? O horizontal, eu com outra pessoa. E o primeiro que já vem ali na lista dos 7 é esse, honrar pai e mãe, para que sejam acrescentados seus dias na terra. E aí, ele vai falar aqui para os filhos obedecerem os pais. Isso é claro, né? Não preciso nem entrar muito aqui em detalhes sobre isso. Tem que obedecer. Mas é curioso também ele falar com os pais. E muitos teólogos entendem que ele está falando com o pai mesmo, os homens, né? Mas eu acredito que dá para trabalhar também em relação à mãe, até porque há famílias que não têm a figura masculina, ou não tem uma figura masculina forte espiritualmente, e assim por diante. Vai falar sobre a gente não provocar os nossos filhos, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja,
no temor do Senhor. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Não provocar ira. Porque, assim, muitas vezes, os nossos filhos nos desafiam. Ou contestando a autoridade, ou fazendo alguma coisa que a gente não espera. E a nossa tendência é toma lá da cá. Tomei e vou bater também. Às vezes até literalmente, né? A nossa tendência é essa. Mas o que a Bíblia nos exorta a fazer é de não agir assim. É de aproveitar todas as situações e apontar para aquilo que eles devem ser. Discípulos de Jesus, filhos de Deus. Isso é o que a Bíblia exorta a gente a fazer. Eu sei que é difícil, né? Você pode estar pensando aí, pô, isso é difícil. Existem situações que são desafiadoras demais. Existem situações que se tornam até incontrolável no sentido de que a gente já sai reagindo, né? Quando acontece algo. Aí já fala um monte de besteira, às vezes faz também, por aí vai. Só que assim, quanto mais a gente conseguir controlar isso e mais espelhar Jesus, mais crescimento isso vai ter, né? A gentileza, o ser como Jesus, em situações práticas, tem um poder transformador que a gente nem imagina. Só que isso não é natural para a gente, porque nós temos um impostor que vive em nós tentando dominar o nosso entendimento constantemente. E um caminho para isso pode ser estar orando frequentemente pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges e assim por diante. Ou um sobrinho que você cria, né? Vamos contextualizar, né, gente? Tem famílias que têm uma forma diferente, né? Não é o pai, a mãe e os filhos. A gente sabe que isso tem. E aí, o que Deus ele vai trazer de percepção para nós? Existe um pastor lá no Havaí chamado Wayne Cordeiro. Ele tem um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus. Nesse livro ele fala que de 100% do que a gente faz, 5% apenas é algo que só eu ou você podemos fazer. O resto nós somos substituíveis. Está dando aula aqui na escola dominical, pregar eventualmente e tal, outra pessoa pode fazer no meu lugar. Não vai fazer da mesma forma que eu, porque Deus também me criou de forma única, a forma que eu me expresso, as coisas que eu vou trazer e por aí vai. Mas Deus pode levantar alguém para estar aqui no meu lugar e a coisa vai fluir, não vai acabar a EBD se eu sair da Mananciais. Mas existe 5% de coisas na minha vida que só eu posso fazer. O Wayne Cordeiro ele traz a perspectiva de, a primeira e mais importante, buscar a Deus. Você não pode buscar a Deus para mim, por mim. Só pode buscar a Deus por você. Como eu só posso buscar a Deus para mim. Eu não posso fazer isso pela minha esposa. Não posso fazer isso pelos meus filhos. Eu posso ensiná-los a fazer isso. Posso orar por eles. A gente vai falar, vou mostrar aqui a minha regra de vida sobre isso e tal. Mas eu não posso buscar a Deus no lugar deles. É algo que só eu posso fazer e só você pode fazer por você. A outra coisa é ser marido da minha esposa. Ah, se eu morrer, ela pode casar com outro cara. Pode, mas não vai ser eu. Não vai ser a família como a gente entende hoje. Vai ser outra coisa. Só eu posso ser marido da minha esposa. Posso investir tempo com ela. Posso conversar com ela. Posso me divertir com ela. Posso usufruir sexualmente com ela. Posso fazer tudo aquilo que a Bíblia libera aqui entre um casal. Só eu posso fazer isso. E a outra coisa que o Wayne Cordeiro vai trazer é que só eu posso ser pai dos meus filhos. Ah, eles podem ter alguém que os crie. Pode ter alguém que os crie. Mas pai do Bento, já que da Luísa eu sou padrasto, só eu posso ser. Só eu. Porque é um elo que Deus cria que é inquebrável. Por mais que eles possam ser criados por outro homem, eu sempre vou ser o pai. Então o Wayne Cordeiro vai trazer essa perspectiva de que esse 5% da minha vida só eu posso fazer.
E é óbvio que esse 5% da minha vida precisa ser minha prioridade. Porque se só eu posso fazer, vai exigir de mim mais do que o resto. E o que eu entendo disso? Dessa fala dele, que eu concordo, evidentemente. É que, quando eu miro neles, e eu miro o que eu digo no sentido de Deus mesmo, de evangelho, né? De viver o evangelho, de aplicar o evangelho, isso transborda a ponto de parar aqui. A Ione fala que o cristão, ele não é um cano, ele é um copo. E Deus é o líquido que vai colocar. Você pode botar, se quiser, água. Vou botar água com gás, que é o que eu mais gosto de beber. Tá? Se eu colocar água com gás no cano, vai entrar por uma extremidade e sair por outra. Se eu colocar no copo, ele vai enchendo, 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 até transbordar. E ele sempre vai estar cheio. E é sobre isso. Se o que eu aprendo no Evangelho eu aplico em casa e vivo para aplicar isso, ou melhor, vivo aplicando isso, tem que ver para Deus, né? Não para pregar, ou para ensinar. E isso transborda para o meu ministério, aqui, aonde eu for, com os meus amigos e assim por diante. O problema é que nós gostamos de performance, a gente gosta de colocar máscara. Então aqui eu sou uma bênção, em casa eu não preciso me preocupar. A gente faz o oposto daquilo que deve ser feito. Eu não aplico o que eu aprendo no Senhor, muitas vezes dentro de casa. E tem vários motivos que nos levam a isso, sabe? Tem vários motivos. O primeiro é um desleixo. Já sabe como é que eu sou, então eu posso aqui falar palavrão que eu quiser, eu posso gritar, eu posso fazer bullying, né? Ficar zoando o meu filho, minha esposa, sei lá o quê, porque eles vão me perdoar. Está estudando a Bíblia aqui hoje, especificamente sobre isso. Estamos vendo que não é isso que Deus direciona a gente a fazer. O caminho para que eu seja um bom pastor, para que você seja aquilo que Deus chamou para ser, é transbordar de Deus dentro de casa. E a consequência disso tem que ser aqui. A gente, para dar um exemplo mais claro ainda, a gente conhece o Mateus como um excelente diácono. Talvez um dos melhores que eu vi em todas as igrejas que eu passei. Ele está aqui pronto a atender a gente sempre que pode. Mas se a Lídia precisar dele em casa, ele precisa ser assim também. Senão não faz sentido a vida cristã do Mateus. Estou dando de exemplo que eu sei que ele é, tá? Não estou exortando ele, não. Porque é isso que Deus quer da gente. Que a gente comece num ambiente familiar e transborde para o resto, e não o oposto. E é por isso que muitos de nós vemos a nossa família definhar enquanto você é diácono, é presbítero, é pastor, ou é a irmã da roda de oração, ou é a bênção na igreja. Porque a gente quer fazer, quer dar prioridade aos 95% que qualquer um pode fazer, e não aos 5% que só nós podemos fazer. Esse é o ponto da coisa. Mas você não sabe como está minha família, o verdadeiro inferno que é lá, brigaria, gritaria e por aí vai. Como é que eu vou ser calmo e ser como Jesus? Dar outra face, carregar mais uma milha. Lá que Jesus fala no Sermão do Monte, né? Que às vezes a gente lê irritado. Se Jesus quer que eu faça isso, não dá. Como é que eu vou perdoar? Como é que eu vou perdoar aquele que fez isso comigo lá dentro de casa que eu tenho que conviver? Irmãos, a Bíblia é clara e Deus usa até a cultura pop, às vezes, para poder exortar a gente. Bota o post aí, Mateus, do filme. Existe um filme, a gente não estou aqui discutindo a qualidade dele, se ele é bom, se ele é ruim, se merecia o Oscar ou não, que é esse filme aí chamado Quarto de Guerra. Eu vou falar sobre ele também mais à noite, mas em resumo ele é um filme que conta a história de uma mulher que a família está em frangalhos. A filha está em crise, meio ali, pré-adolescente, o marido vive brigando com ela, tentado atraí-la e tudo mais, né? Eles não têm mais conexão, perderam a conexão deles com Deus e é questão de tempo para perder entre eles também.
E aí ela conhece uma senhora que começa a discipulá-la, começa a imitar a Jesus, ensinar a ela o que é imitar Jesus. E aí a primeira coisa que ela faz é separar um canto da casa dela para orar. E dentro dessa lógica dos 5% contra os 95%, ela começa a orar mais pela família dela, né? Isso vai mudando o coração dela. Toda a mágoa que ela tinha do marido vai sendo quebrada pelo Senhor. E, olha só, a mágoa que o marido estava dela, o rancor e tudo mais, começa a ser quebrada também. Porque parte dela, ela começa a transbordar de Deus, ela começa a buscar. Ela era um copo rachado, né? Deus teve que quebrar e refazer. Ela tem os seus erros também, ela não é a vítima da situação. Você vê o filme com cuidado, você vai perceber. E aí Deus começa a enchê-la. Ela vai transbordando. Daqui a pouco pega a filha, daqui a pouco pega o marido. E a família é reconstruída. É isso que acontece. Ah, mas é um filme. Mas é exatamente isso que a Bíblia está estudando isso desde as 9 da manhã aqui, ensina a gente a fazer. É sobre isso. E aí, bota na minha regra de vida aí, Matheus, por favor. Já mostrei aqui, vou mostrar de novo, vou mostrar sempre que for possível, porque se tem uma coisa que eu quero que vocês aprendam na minha estada na Mananciais, é isso aqui, né? Isso é a regra de vida, ou a agenda, ou o relógio de oração, o que você quiser, né? Essa é a minha. Cada horário desse é específico para uma coisa. Esse é o meu horário de acordar, né? Eu coloco textos bíblicos, coloco ali estrutura de pregação para eu gravar, mas isso é porque sou eu, né? Eu funciono assim. Esse é o horário para orar pela minha esposa. Remédio, eu sou hipertenso, tenho que tomar, né? Essa é a hora do meu devocional, de eu pegar o texto do dia e meditar nele. Esse é o horário de orar pelos meus filhos, o horário que o Bento nasceu, né? Eu boto orar pelos dois. E durante todo o dia, cada horário desse é para eu lembrar do texto que Deus falou comigo. E eu estou orando por mim, por vocês, né? E por todos que fazem parte do meu ministério. Remédio de novo. Aí é a hora mais difícil, que é a hora de fazer exercício. Eu até falei, vá, né? Mais um tempo de oração, meditando no texto hoje de manhã e o final do dia para eu dormir, né? E a regra de vida de vocês nunca vai ser igual a minha, porque vocês não são eu. Não são eu, né? Português fica meio esquisito. A minha regra de vida é adaptada para a minha vida, com as demandas que eu tenho. Eu posso parar esses horários e meditar no texto e orar. Eu fui chamado para isso, inclusive, né? Porque se eu não oro no estudo da Bíblia, é melhor eu ir fazer outra coisa da vida. Eu não tenho capacidade nenhuma de abençoar vocês com nada que eu possa trazer aqui, se a minha vida não for pautada nisso. E aí vocês precisam pensar como é a vida de vocês, como estruturar isso. Qual é a hora para passar da devocional? Para muita gente é à noite que é melhor, antes de dormir. Eu funciono de manhã, eu sou muito diurno, muito matutino, né? Eu gosto de fazer tudo de mais importante de manhã, se eu puder. Quando dá 10 horas da noite, o meu cérebro já está ali com 10% de bateria, precisando recarregar. Mas tem que ser o oposto, né? O importante é ter um tempo com Deus. A gente já falou sobre aquele vídeo da cadeira, lembra? Né? Ter um tempo com Deus e ir meditando nisso durante o dia. Deus falou comigo nesse texto de manhã ou hoje à noite. O que ele está falando? Vai ter texto que vai ser sobre igreja, vai ter texto que vai ser sobre como você lida com o próximo, com o dinheiro, com várias coisas, porque a Bíblia fala de várias coisas, né? E aí, você vai meditando. Os horários específicos, eu oro para as crianças, os horários específicos eu oro pela Ione, né? Todos os dias, e assim por diante. A regra de vida, ela não foi feita para ser um chicote para bater nas minhas costas quando eu deixo de cumpri-la. Tem dia que não dá. Ela já falei disso aqui também, como um guardrail, que é aquela estrutura da Fórmula 1, que fica no muro, né, com pneus, espuma e tal, que não deixa o cara virar uma farofa se ele bater a 300 km por hora. Ela está ali para me ajudar a seguir reto, na longa caminhada, na mesma direção que é a vida do meu evangelho. Para que eu não pegue um atalho, para me ajudar, né, na verdade. Eu não tenho esse poder de evitar, porque quando a gente quer pecar, só o Espírito Santo para segurar mesmo.
Mas ela me ajuda a não pegar um atalho, ela me ajuda a não perder o foco, que é a Nova Jerusalém. Eu estou indo para a Nova Jerusalém, eu tenho que viver como quem está indo para a Nova Jerusalém, como peregrino nesse mundo, um discípulo de Jesus, um filho de Deus. Ela está aí para isso. E quanto mais eu oro pela minha esposa ou pelas crianças, que são os horários específicos que tem ali, mais o meu coração vai se abrindo para eles. Eles podem falar uma gracinha que eu não goste, e que o diabo vai querer colocar pimentinha para eu ficar com raiva e responder na mesma moeda muitas vezes, mas eu estou buscando a Deus. Eu estou brindando o meu coração. Estou protegendo a minha alma dos ataques inflamados do inimigo. Em Efésios 6, vamos ler para a gente terminar? É emblemático que Paulo termine o raciocínio dele de família com esse texto, né? Efésios 6:10. Olha o que o texto diz. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de todas as armaduras de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Eu vou trabalhar essa questão da oração melhor à noite, eu vou estar pregando hoje, né? Mas, assim, não existe arma melhor, nem maior, nem mais importante que Deus nos deu do que uma vida de busca a Ele, na palavra e na oração. Se eu quero me transformar, se eu quero transformar alguém, é palavra e oração. Não há atalho, não há outro caminho, não há ninguém que possa te aconselhar, que vai fazer aquela situação melhorar. O aconselhamento é para caminhar junto, é para aliviar o coração, é para ter alguém com você naquele momento, mas só o Senhor transforma as realidades. E Ele transforma na medida que vai nos transformando, com uma vida de oração e com uma vida de meditação na palavra. Se você quer que a sua família seja uma bênção, se você quer que a sua família pare de viver como uma areia movediça que vai engolindo pessoas, você precisa buscar a Deus e ter uma vida de busca a Deus. Até um filme de Hollywood nos ensina isso. Quanto mais a palavra. Esse é o caminho para que o grande inimigo da família, que é você mesmo, o impostor que vive em você, ele possa ser freado. E não importa, como a gente viu na semana passada, se sua família é um comercial de margarina ou se é uma família considerada disfuncional para o mundo. Deus pode transformar a realidade, e mais do que pode, Ele quer. Ele quer. Já viu que todas as famílias aí que levam até Jesus na genealogia, nenhuma delas era bonitinha, não. Era pecado brabo ali que Deus enfrentou para trazer até o Senhor vir. Né? E até na dele tinha problema lá, dos irmãos terem dificuldade de entender quem ele era, até que entenderam e viraram líderes do cristianismo. Então é sobre isso. Se você quer ter uma vida boa, busca a Deus. Se você quer ter uma família boa, busca a Deus. Não tem outra atalho. Se você quer ter uma família, busca a Deus. Esse é o caminho. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é resposta para todas as coisas, Senhor. Obrigado porque nada é sobre nós, mas é tudo sobre Jesus. E o Senhor pode todas as coisas. Agindo o Senhor, quem impedirá? E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? As coisas não acontecem no nosso tempo, não acontecem como a gente quer, e glória a Deus por isso. Porque nós, Senhor, não temos capacidade nem de tentar arrancar um pelo da nossa cabeça com um pensamento.
Obrigado por isso, Senhor, porque nós temos um Pai que cuida da nossa vida. Nós temos um Pai que nos direciona, nós temos um Pai que transforma todas as coisas para a sua honra e para a sua glória. Louvado seja o nome de Jesus sempre na nossa vida. Amém. Então é isso, irmãos. A gente vai trabalhar outro módulo a partir da semana que vem. O mês de junho eu gosto de falar sobre igreja, porque é o mês que geralmente a tradição cristã comemora o Pentecostes, né? A gente vai falar sobre isso, tá bom? A gente vai mergulhar no livro de Atos a partir da semana que vem. Um estudo sobre Atos. Valeu, Deus abençoe.